por isso? Deus como esse, graças a Deus. Você veio para adorar a Ele, para buscar a Ele. Ele está aqui para receber o seu louvor, sua oração, vocês aí na internet. Deus quer o teu melhor. O teu melhor. Ele pode te abençoar com tudo que você precisa, com tudo que Ele tem para você. Só que Ele quer o teu melhor. São Mateus capítulo 28. São Mateus, o Evangelho de São Mateus, o capítulo 28, vamos ler apenas o versículo 7. Eu quero que nesta noite nós tomarmos aqui uma pequena e rápida lição, aprender com Jesus a escola da vida. Quem aprende com as aflições, quem aprende com as lições da vida, com os tropeços, com os altos e baixos, com a dor, pode dizer que aprendeu alguma coisa. Jesus nos ensina isso. E nós vamos ver nessa noite, eu quero repetir a história do sábio, que você tem que olhar a vida sempre de uma ótica do apóstolo São Paulo. Diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Todos encontraram? Amém. São Mateus 28, versículo 7. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai diante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. Senhor Deus e nosso Pai, pedimos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Tua palavra é bendita, ela é eficaz, ela é uma espada de dois gumes. Ela pode nos abençoar, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, nos abençoe, dá-nos a Tua graça, com perdão dos nossos pecados. As orações que aqui serão feitas, ó Deus, que elas possam subir ao trono da graça do Senhor, e assim o Senhor retribui a cada um aquilo que eles precisam. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Eu quero ler aqui essa história do velho sábio. Eu disse que a vida nos ensina uma grande lição. Feliz é aquela que aprende com a vida. Jesus não teve nenhuma instrução. Claro, ele sendo Deus, todavia, ele nos deixou um exemplo de vida. Então, eu quero intitular a escola da vida. Você aprender com esta vida. Havia numa aldeia um velho sábio, muito pobre mesmo, que possuía um lindo cavalo. Numa manhã, ele descobriu que o cavalo não estava na cocheira. Os amigos disseram ao velho: mas que desgraça, seu cavalo foi roubado. O velho respondeu: calma, não chegue a tanto, simplesmente diga que algo mudou. Sendo que o cavalo não está mais na cocheira, o resto é julgamento de vocês. As pessoas riram do velho. 15 dias depois, de repente, o cavalo voltou. E ele havia fugido para a floresta e trouxe uma dúzia de cavalos selvagens consigo. Novamente as pessoas se reuniram e disseram: olha, você tinha razão. Não era mesmo uma desgraça, era uma bênção. Porém o velho disse: vocês estão se precipitando de novo. Quem pode dizer
se é uma bênção ou não. Apenas digam que algo mudou, sendo que o cavalo está de volta. O velho tinha um único filho, que começou a treinar os cavalos selvagens. Apenas uma semana mais tarde, ele caiu de um dos cavalos e fraturou as 2 pernas. As pessoas se reuniram e, mais uma vez, se puseram a julgar. Não é que você tinha razão? Foi uma desgraça seu filho perder as 2 pernas. O velho disse: mas vocês estão obcecados por julgamento, hein? Vocês gostam mesmo de julgar. Não se adianta tanto. Diga apenas que algo mudou. E que meu filho fraturou as pernas. Ninguém sabe ainda se isso é uma bênção, uma desgraça ou uma bênção. Aconteceu que depois de algumas semanas, o país entrou em guerra. Todos os jovens da aldeia foram obrigados a se alistar, menos o filho do velho. Os que foram para a guerra morreram todos. As mudanças realmente nos assustam e fazem com que encaramos sempre como uma desgraça. Quem é obcecado por julgar, cai sempre na armadilha de basear o seu julgamento em pequenos fragmentos de informações, o que o levará a conclusões precipitadas. Nunca encerre uma questão de forma definitiva, pois quando um caminho termina, o outro começa. Quando uma porta se fecha, a outra se abre. Às vezes enxergamos apenas a desgraça e não visualizamos a bênção que ela poderá nos trazer. Jesus foi o que fez dele um grande mestre. Foi exatamente a sua sabedoria, sua maneira simples, sua maneira meiga, a sua maneira de muita calma, segurança ao encarar os fatos. Fatos é aquilo que você não pode mudar, é fato. E contra fatos não há argumentos. Então, partindo desse princípio, Cristo nasceu num país cuja a identidade e sobrevivência estava profundamente ameaçada. Sempre foi, e nós conhecemos um pouquinho da história de Jesus, ou do país da onde ele nasceu, que por sinal até hoje eles nunca parece que consegue ali, mas contudo Deus tem os olhos voltados sobre os seus filhos. Pela autoridade que é muito forte, pela vaidade do Império Romano na época, o ambiente sociopolítico na época ele era terrível, ele imperava, era angustiante. Sobreviver era uma tarefa difícil quando Jesus nasceu. As pessoas, na verdade, elas não viviam, elas sobreviviam. E lamentável dizer que ainda hoje existem muitos que eles não vivem, eles sobrevivem. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Amém? Vida em abundância. Ele é o dono da vida. Então nós observamos que isso estava, o Império Romano, o ambiente, era angustiante sobreviver, era uma tarefa difícil. A fome, a miséria, era o cotidiano das pessoas. Amaldiçoada pelo Império Romano, a comunicação, o acesso às informações era restrito, ninguém podia ter informação, e não tinha como, tudo era tão difícil. E foi exatamente nesse contexto que nasceu o nosso Rei Jesus. Os judeus esperavam um grande líder. Mensagem de dizer aos discípulos, o profeta esmiuça isso para nós. Eles esperavam um grande líder, o Cristo, ou o ungido.
alguém capaz de reinar sobre eles, de resgatar-lhes a identidade e de libertá-los do jugo do Império Romano. E em meio a tudo isto, como pregamos sobre a mensagem que quando João Batista veio, ele pensou então que ele tinha introduzido para a humanidade a pessoa errada. Isso é julgamento. Não se pode julgar nada simplesmente por fragmentos, por pequenos acontecimentos. Por quê? Aquele acontecimento, ele é bênção ou ele é maldição? Depende da ótica que é olhado. Se você encarar a sua vida como Deus está simplesmente provando você para te dar o melhor. Ele quer ter certeza de que você vai se comportar com algo melhor. Amém? Algo melhor. E assim Deus trabalha. Quando ele veio, Jesus, aqui na terra, ele andava como um homem. Ele parecia um homem. Ele tinha toda a sua aparência exterior como um homem. Ele não era diferente de mim e de você. Embora interiormente, o interior, nós vamos ver mais embaixo aqui, que esse interior é a terra desconhecida. Mas é aí que a coisa tem que fortificar. É nessa terra desconhecida que tem que produzir alguma coisa. Não é naquilo que é visível, mas é no invisível. Esta palavra, o Evangelho de Jesus, ele tem que causar efeito em minha vida no invisível, de dentro para fora. Mostrar que somos uma nova criatura, que nascemos de novo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Você anda nesse mundo, para lá, para cá, precisa trabalhar, precisa ir para o hospital, vai para o colégio, anda aí, entra no mercado, na farmácia, mas você não é deste mundo. Nós não somos deste mundo. Nós somos de um lugar desconhecido. Ele era homem exteriormente, mas interiormente ele era mais do que um homem. Interiormente você tem um poderoso poder dentro de você, escondido, chamado Espírito Santo, porque Jesus disse que ele iria, voltaria e estaria conosco para sempre. Oh, irmão, isso nos dá coragem, não dá? Essa mensagem ajuda-nos a caminhar, fortalece nós. Interiormente ele fosse mais do que um homem, ele era um gênero humano, ele era Emanuel. Oh, hoje é a memória do maior evento que já aconteceu em todo o mundo. Nunca houve um homem como ele na terra. Não, nunca houve. Ele era extraordinário. O nosso mestre Jesus, o mestre dos mestres. Ele era extraordinário, paciente, meigo, dócil. Ele não precipitava em nada. Oh, ele deixou um exemplo do que o que é você ser uma pessoa transformada e viver aqui, porém se comportar como do seu país. Ele era um homem. Nunca aconteceu em todo o mundo. Não tinha outro fora deste homem, Cristo Jesus, o qual dissesse: eu tenho poder para dar a minha vida e poder para reavê-la outra vez. Oh, que coisa! Devido à rigidez intelectual deles, dos judeus no dia atual, quando Jesus apareceu, a rigidez intelectual, o poder do saber, o poder de ter poder, de poder decidir, de fazer, de acontecer, é muito perigoso. É caminhar em gelo fino, é caminhar em escuridão, em lugar que você não conhece. Então aquele povo estava assim.
não investigaram e, portanto, não reconheceram o Cristo humilde, tolerante, dócil, inteligente, que não tinha prazer no status social, nem queria poder político. Esperava alguém que os libertasse do jugo romano, mas veio alguém que queria libertar o homem das suas misérias psíquicas. Queria tirar de dentro deles aquilo que eles herdaram, segundo o próprio Jesus, dos pais. Homens grandes, gigantes, são monstros no entendimento humano, monstros nos conhecimentos terrenos, porém pequeno, minúsculo, quando se trata do lado espiritual. E Jesus vê exatamente, ele se confundiu eles. Ele veio para libertar o homem das suas misérias. Esperava alguém que fosse uma revolução exterior, mas veio alguém que propôs uma revolução interior, sempre dizendo: nasça de novo, muda de vida, muda o pensamento, faça assim, faça assim. Aquilo era difícil demais para fazer, irmãos. Nós vamos entender por que é difícil, por que o homem não larga a mão do que tem. Por quê? Ele esperava alguém, ele propôs uma mudança interior, esperava um poderoso político, mas veio alguém que nasceu numa manjedoura, cresceu numa cidade desprezível, no subúrbio da cidade de Belém, chamado Nazaré. Quem era o pai dele e mãe assim chamado? José e Maria. Qual é a profissão de José? Era um rabino? Era um príncipe na sinagoga? Não, um carpinteiro. Porém, um homem que nasceu num lar assim, segundo temos a história dele à beira do mar, junto com os discípulos no barco, ele ensinou o mundo a maior lição que já foi dada para o mundo. Oh, sim! Ele tem poder. Por isso que a Bíblia disse: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh, que grandeza, irmãos, nós encontramos nesse falar de Jesus. Os sábios se admiravam: quem é este homem? Quando Jesus abria a boca, eles falavam assim: quem é ele? De onde ele vem? Aonde ele estudou? Em que ele é formado? Não. Ele nunca fez uma aula de matemática, mas conhece a numerologia como ninguém conhece. Esse é o nosso Deus, conhecedor de todas as coisas. Então, quando veio Jesus, eles fizeram com ele o que eles disseram que fariam. Quando ele nasceu em Belém, ele entrou pelo caminho da porta do estábulo e saiu através da pena capital. Enquanto ele estava aqui na terra, ele nunca fez uma viagem de 50 milhas. Ele não precisou de conhecer país, Europa, nada contra quem vai e quem vem, não é isso. Não precisou de estudar, cursar faculdade em Harvard ou em sei lá onde, não. Porém, ele ensinava aos 12 anos os doutores da lei. Quem é esse homem? O nosso professor. Aquele que tem ensinado o mundo. Chamou 12 homens. E trabalhou num curto período. Para cursar medicina, precisa 5, 7 anos. Com academia e mais algumas coisas, algumas experiências, mas ele conhece o ser humano sem nunca ter cursado nada, sabe cada veia que tem dentro do homem, cada músculo, ele conhece tudo. Você fica preocupado, mas meu Deus, e esse meu problema? Pastor, eu tenho um problema sério do coração. Olha, foi ele que fez esse coração. Ele conhece cada veia desse coração. Ele conhece cada microvaso sanguíneo que irriga o seu cérebro. Aleluia. Ele é conhecedor de todas as coisas. Por quê?
Porque ele estava lá no princípio com Deus. Oh, ele nunca fez uma viagem. Não, nunca viajou em 50 milhas na sua vida. Ele nunca foi a parte alguma ao redor da Palestina. Entretanto, a mensagem de seu evangelho tinha viajado cada fenda do mundo, sem precisar de rede de televisão para propagar o seu evangelho. Ele preparou 12 homens, sai de 2 em 2 e incendeia a seara. Nós aqui estamos mornos, frios, fracassados. Não damos conta de evangelizar o vizinho do lado, nem da direita, porque o vizinho já escandalizou com o nosso testemunho. Mas Jesus não. Jesus não. Aonde ele passava, ele falava, havia uma atmosfera que atraía Jesus junto a si, e ele trazia uma multidão. Por quê? Multidão cercava. Porque dele saía, emanava algo que saciava as pessoas. Saciava a fome, a sede natural, física, claro que o número era maior. Mas existia um grupinho, irmãos, pequenininho. Bem pequeno. E disse: Senhor, para quem iremos nós? Só de ti procede palavras do quê? Oh, Jesus viveu no anonimato até os 30 anos de idade. Os especuladores diz que ele estava na Índia estudando hindu, outros que não sei aonde que estava, nada disso. Estava no anonimato. Na lei judaica, a pessoa fica de maior depois dos 30 anos. Aqui para nós é 18, lá é 30. Não sei hoje, a atualidade era assim. Então Jesus passou a responder pelos seus atos, porque ele veio cumprir a lei. Ele não veio abolir a lei. Viveu aí, não frequentou os bancos de uma escola, nem cresceu aos pés dos intelectuais da época, os escribas e fariseus, mas frequentou na escola da vida. A escola da vida. Conheceu profundamente o pensamento, as limitações, as crises existenciais da vida humana. Tudo que você sente hoje, tudo que você passa, Jesus passou. Ele foi homem, experimentado no trabalho, tão experimentado, que aos 30 anos, Isaías diz que ele parecia ter 50 anos. A aparência, era um homem, irmãos. As pessoas pensam que para ser cristão tem que ser uma super. Não. Precisa ser obediente à palavra. É obediente à palavra que te leva ao crescimento espiritual. E Jesus era obediente em... Foi aqui na escola que eu li sobre isso? Foi, né? Um dia desse. Li São Lucas capítulo 2, versículo 52, foi? Não tinha ninguém aqui na escola. Só estava eu na escola aqui. Onde diz Jesus crescia em sabedoria. Acha para mim, São Lucas 50 aí. Aliás, Lucas 2, 52. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. É com essa confiança que você vai vir no altar essa noite. Nós temos um sumo sacerdote que pode, disse Paulo. Porque assim, Hebreus capítulo 4, versículo 15, 16, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecar. Aleluia! Ele não pecou, para poder libertar nós, que éramos pecadores. Para nos libertar. Obrigado. Nós que somos pecadores. No versículo 51, e desceu com eles, e foi para Nazaré, e era ali sujeito à sua mãe, guardava no coração todas as coisas. Foi isso que fez com que ele se tornasse tão sábio. Nós ouvimos, lemos, porque às vezes colocamos na nossa mente,
E a sua mente, irmão, ela é como você colocar um punhado de areia numa peneira. Ela vaza. Porém, a palavra guardar, diz que ele guardava tudo no coração. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Aleluia. Ele crescia em tudo e ele guardava tudo. Ele guardava então a palavra, ele guardava os mandamentos. E a palavra guardar significa proteger, defender e colocar no lugar certo. E Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Oh, que coisa gloriosa! Porque não temos, no anonimato, ele passou por angústia, dores físicas, opressões sociais, dificuldades de sobrevivência, como já falamos, frio, fome, rejeição social, pobreza ao extremo. Ao extremo. Não fez dele um hipócrita. A dificuldade não fez ele parar na caminhada, mas todavia levou ele até cumprir aquilo pelo qual ele foi chamado. Você tem um chamado? Quantos aqui tem um chamado? Servimos a Deus. Foi isso que Josué falou em outras palavras. Foi isso que Gideão falou em outras palavras. É para os que têm chamado. Quando ele gritou alto: olha, os que têm coragem. Eu esqueci o termo que Gideão usou. Os corajosos fiquem, os covardes vão embora. Podem ir, vocês atrapalham. Mas aqueles que têm chamado, eles só ajudam, são uma bênção na obra de Deus. Se você tem chamado, olha para cima, olha para Jesus. Ele é a nossa fonte, Ele é a força da nossa vida, disse Davi. Nele nós confiamos. Você confia nele? Oh, viveu uma pobreza extrema na escola da vida. A maioria das pessoas não investem em sabedoria. Nessa escola, a velhice não é sinal de maturidade. Na escola da vida, não. A velhice não é sinal de maturidade. Nela, os títulos acadêmicos, os status social, condição financeira, não reflete a riqueza interior, de maneira alguma. Não. Nessa escola da vida, olha aqui, ele nunca escreveu um livro em sua vida, embora o livro escrito por ele foi o que mais vendeu de todos os livros. Se a Bíblia não tivesse a história de Jesus, possivelmente você não teria uma Bíblia em sua casa. Na atualidade, não. O que nós faríamos só com o Novo Testamento, só com o Velho Testamento? O que faríamos? Nada. Então, o livro escrito sobre ele, foi o que mais vendeu, diz o profeta. Entanto, ele nunca frequentou uma faculdade em sua vida. E mesmo assim, mais faculdades foram edificadas em sua honra do que qualquer outra coisa que tenha existido sobre a face da terra. Vê? Ou qualquer outro nome, ou qualquer outro homem. Ele nunca foi muito longe. Ele viveu numa vida humilde, singela. Caçoaram dele, riram dele, zombaram dele, mas ele tinha o conhecimento. É tão complexo que nele pode se ler. A escola da vida é tão complexa que nela se pode ler uma infinidade de livros de autoajuda. Continuar ainda assim a ser inseguro, ter dificuldades de lidar com as contrariedades. Nela o maior sucesso não está fora do homem, mas em conquistar terreno dentro de si mesmo.
Não é conquistar fortuna fora, mas é conquistar terreno dentro de você. É você galgar uma estrada dentro de você. Começar a caminhar nesse caminho infinito dentro de você. Um caminho que parece que nunca tem chegada. Conheça um pouco desse caminho interior e caminhe por ele. Ajunta aí, tesouro. Ajunta aí dentro desse caminho algo para a sua vida, para o seu crescimento. Ele nunca fez. Então observe, mas é conquistar terreno em si mesmo. A maior jornada não é exterior, mas é caminhar nas trajetórias do próprio ser. Nós precisamos nos conhecer melhor. Conheça você melhor. Não queira saber nada de fora, não. Não queira saber nada dos outros, não. Conheça você. Tem pessoas que eles querem saber tudo sobre os outros, mas tintim por tintim, e começa a fazer julgamento. Olha, apenas as coisas mudaram. Mas aconteceu isso? Não, apenas o tempo mudou. A coisa mudou. Mudou para quê? Para melhor. Mesmo que for contraditório aquilo que você pensa, mas mudou para melhor, porque foi Deus que permitiu a mudança. Se não fosse, não teria mudado. Deus sabe melhor. Ele conhece todas as coisas. Viaja dentro de você um pouco. Essa noite você vai orar. Você vai dobrar os seus joelhos. Você não vai ficar resmungando no seu banco. Você vai levantar sua voz em oração a Deus. Conheça um pouquinho de você. Fala, conta para Ele aquilo que você sente no seu coração. Aprenda o segredo da oração. Olha para dentro de você. Viaja um pouquinho. Nessa escola, os melhores alunos não são aqueles que se gabam dos seus sucessos, mas os que reconhecem os seus conflitos e limitações. Esses são os melhores alunos dessa escola da vida. Os que conhecem os seus conflitos e suas limitações. O tanto que eu sou limitado, o tanto que você é limitado. Nós somos limitados. Jesus foi quem disse, com a sua sabedoria, qual é o homem que pode aumentar um côvado na sua estatura ou diminuir? Quem pode? Ninguém pode. Se você é baixinho, foi Deus que te fez assim. Se você é mais alto, foi Deus que te fez assim. O baixinho não adianta levantar, sobe num tamanco, o outro quer diminuir, põe uma rasteirinha, não adianta, Deus te fez assim, é desse jeito. É gordinho, Deus te fez assim. Foi Ele que fez. Ou não foi? A maneira que Deus fez foi a melhor maneira. Eu tenho dito, se Deus tivesse feito o homem quadrado, como uma caixa de som, seria a melhor maneira que Deus fez. Quem ia discutir com Deus? Se Deus tivesse feito o homem como uma bola que andasse rolando, quem ia discutir com Deus? Quem foi que ensinou? Quem instruiu a Deus? Ninguém. Não. Ninguém instruiu. Quem foi que instruiu a mente de Deus? Ninguém. Ele é conhecedor de todas as coisas. Todos passam por determinadas angústias. Todos nós. Daí é onde eu digo, você não pode mudar. Eu não posso mudar a situação, a minha realidade. Eu mesmo não posso mudar. Nós não podemos mudar. Davi foi quem disse, quem me dera se eu pudesse tomar as asas da alva e eu pudesse voar para tão longe, eu sairia do meu meio de conflitos, mas não posso. Eu tenho um limite que Deus colocou para mim também, tem um limite que Ele colocou para você, mas você pode tomar as asas do Espírito e mergulhar no oceano da graça, receber dele a bênção. Você tem hoje uma fonte aberta para você. Nós temos uma fonte aberta. Mensagem aquele dia do Calvário. Você não tem que viver em pecado. Eu não tenho que viver em miséria. Eu não tenho que viver em angústia. Porque Ele veio e me libertou da minha maneira vã de viver. Ele
me libertou, Ele nos libertou. E hoje nós somos livres. Quem é livre é feliz. Quem é livre anda alegre. Quem é livre sorri. Quem é livre canta. Quem é livre ora. Quem é livre se doa. Aleluia. É por isso que as pessoas não podem se doar hoje, porque elas não são livres. Elas não são dono delas. Elas não se doam. Mas quando a pessoa é livre, ela é dono dela, ela pode doar-se. Ela pode gastar a vida anunciando o amor de Deus, falando da graça de Deus, porque você é dono de você. Nós somos donos de nós. Todos nós temos angústias, ansiedade, pois algumas das mazelas da vida são imprevisíveis e inevitáveis também. Não podemos evitar. Não. O velhinho não pode evitar o cavalo ir embora. Assim como ele não pode trazer de volta. Mas voltou. O tempo se encarrega de tudo. Seja bom. Seja bom. Seja fiel. Seja sábio. Mas e agora? E agora, Jó? Jó disse: ô filha, querida, Deus deu. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Depois do que aconteceu, na escola da vida, se aprende que a experiência se adquire, às vezes, nas derrotas, das perdas. É aí que aprendemos. E do caos emocional, social, estes pequenos discípulos, depois que eles, pequeno grupo que foi odiado no princípio, eles não tinham muitos amigos nesta terra. Não. Eles não eram homens de multidões de amigos. Hoje que as pessoas querem ter uma multidão de pessoas para estar elogiando, te chamando de linda, de bonita, de maravilhosa. Você é chique, você é isso, você é isso, Eles não tinham isso. E nem precisava disso. Pessoas que não se conhecem é que precisam de ser abajulada, precisa ser dengada. Quando a pessoa se conhece, sabe quem ele é, ele não se importa com aqueles que viram as costas para ele. Não. Eles não tinham isto. Eles eram homens destemidos. Paulo batiam nele, expulsavam da cidade. Ele virava a esquina, estava pregando o evangelho de novo. Por quê? Porque ele era dono dele. Ele não era um medroso, não era um covarde. Ele era dono de si. Pegaram Paulo e desmaiaram ele, bateram tanto, mas bateram, e depois falaram: morreu, arrastaram e julgaram no lixão da cidade. Paulo restabeleceu, levantou e está pregando de novo. Que é isso? É quem tem o poder de Deus. Nada detém um filho na caminhada. Essa é a escola da vida. Aí você esteja quebrado essa noite, espera, amanhã você vai estar bonzinho, boazinha. Eles não tinham, eram odiados. E qualquer um que serve a Jesus Cristo não terá muitos amigos nesta terra. As pessoas estão te elogiando, é mentira delas. Não acredite, não. Não é verdade. Que as pessoas te gostam, não é verdade. Querem tirar proveito. Existe muito assim. Quem preza por você, eles param na brecha por você. Quem te ama não fala, eles agem por você. Sim. É assim com o pai, é assim com mãe, é assim com o filho, é assim com o irmão, é assim com o amigo no trabalho. É a vida. Chegaram para Jesus, bom mestre. Ele disse: por que você está me chamando bom? Quer dizer, quer algum proveito, quer alguma coisa. Nicodemo chegou: o senhor é homem de Deus. Você tem que nascer de novo, rapaz. Aleluia. E aí, eu fico todo inchado: me chamou de homem de Deus. Desce daí, senão você cai. Aleluia. Jesus olhou e disse: rapaz, tem que nascer de novo.
Mas nascer? Nascer. Mas como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Não, rapaz, da água e do Espírito, uma nova vida. Olha para dentro de você, te conheça primeiro. Porque se Nicodemos tivesse o novo nascimento, ele não ficava fazendo interrogações. Ele vinha e ia seguir Jesus, ia amar Jesus. Não ia ficar ali abajulando Jesus. Jesus não quer bajulação, não. Ele não gosta de abajulador, ele gosta de adorador. Amém? Ele quer adorador. São João capítulo 6, 4 melhor. A hora vem e agora em que Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não quer ninguém adorando de mentirinha, não. Ninguém fazendo de conta, não. Ele quer alguém que o adore de verdade. Como é esse de verdade? Qual é o adorar de verdade? Aquele voto do matrimônio. Aceita fulano de tal, como se fosse isso. Não, espera, deixa eu falar primeiro. Aceita. Está disposto na doença, na dor, tudo isso aí, muito mais. Pode pôr coisa aí em cima que eu estou disposto. Assim é para Jesus. Mas daqui um pouco já está, não, porque tal isso. Não. Jesus quer aqueles que adorem em espírito e em verdade. De alma e de coração. Espírito e verdade. Alma e coração. Espírito e verdade. Alma e coração. Não é da boca para fora. Ele quer quem o adore em espírito e em verdade. Pedro, você me ama, Pedro? Te amo, Senhor. Beleza. Jesus perguntou de novo: Pedro, você me ama? Aí já, a resposta já foi meio assim: olha, eu te amo, Senhor. Ah, tá, Jesus. Pedro, você me ama? Ele aborreceu. Oh, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, Senhor. Aí Jesus falou assim: então apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, você vai doar. Você vai fazer como eu. Você vai doar de você um pouquinho. É assim? Paramos ou continuamos? Aleluia. Para ou continua? Estes pequenos discípulos, eles não estavam. Qualquer homem que vem não terá muitos amigos. Vê, aos 65, 66, 67. E de dizer aos discípulos: qualquer um que vem a esse mundo, que serve a Jesus, Cristo, não terá muitos amigos nesta terra. Você tem que se firmar na sua convicção só. Muitas vezes você tem que ficar sozinho. Esse é um momento difícil, irmãos. Como é duro, como é difícil aquele momento. Agora entra a questão de Davi no Salmo 23. Nós lemos tanto o Salmo 23, sabemos de cor, mas é aqui, nesse momento, nesse percurso da caminhada, nesse trajeto interior. Não é exterior, é interior. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa é a confiança daqueles que têm o Senhor como pastor. Aleluia, é aí que eu quero. É aqui que nós queremos firmar. Sozinho, mas tem um pastor conosco. Sozinho, mas com o pastor você não passa fome. Sozinho, mas com o pastor você não passa sede. Sozinho, você tem uma sombra com ele para refugiar a sua alma. Aleluia. Ele é maravilhoso. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Mas Ele prometeu que estaria com você. Se eu não tivesse aceitado Jesus, aceitaria hoje. Aceitaria. Você que me ouve através da internet, o que você está esperando? O que você espera na vida? O que eu espero nessa dimensão? Abandono, frustração, miséria, angústia. Aqui é pai contra filho, filha contra pai,
filha contra a mãe, nora contra a sogra, porque foi Jesus quem falou, e nós estamos vendo isto. Nós estamos vivendo isto. Ele estará com você até o fim do caminho. Sim, foi nessa escola tão sinuosa que Cristo se tornou o mestre dos mestres. Ele foi mestre numa escola em que muitos intelectuais, cientistas, psiquiatra, psicoterapeuta, psicólogo, eles são pequenos aprendizes. Jesus, ele foi o mestre numa escola em que muitos intelectuais, cientistas, psiquiatras e psicólogos são pequenos aprendizes. Muitos psiquiatras, psicoterapeuta, ou possuem elegância intelectual, quando estão dentro dos seus consultórios, são lúcidos, coerentes, enquanto estão envolvidos na relação terapêutica com os seus pacientes. Porém, a vida real pulsa fora dos consultórios de psiquiatria, de psicopatia. Assim, quando estão diante dos seus próprios estímulos estressantes, ou seja, das suas frustrações, perdas e dores emocionais, apresentam dificuldades para manter a lucidez e a coerência do mesmo modo. Muitas pessoas que frequentam reuniões sociais, reuniões empresariais, reuniões científicas e religiosas, elas frequentemente estão se comportando, elas não têm os mesmos comportamentos sereno e lúcido enquanto estão reunidos. Isso é triste, irmãos. Está dizendo que nós teríamos que ter lá fora o mesmo comportamento que temos aqui dentro. Os médicos teriam que ter fora o mesmo comportamento que eles têm lá dentro. Mesma coisa. O professor, todos nós, pastor, eu estou nisso aqui também. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós estamos no mesmo patamar. Todavia, quando estão diante dos seus territórios turbulentos da vida, não sabem se reciclar e ser tolerante, trabalhar as suas contrariedades com dignidade. É isso que eu quero. Você não tinha o que pedir para Deus? Está aí. Peça equilíbrio emocional. Senhor, me ajuda. Eu estou precisando, eu quero chegar lá, Senhor. O próprio homem, o qual podia estender sua mão e dizer: aquieta, mar. Os ventos e as ondas o obedeciam. Ele teve que encarar seu momento de contrariedade com a mesma calma, a mesma tranquilidade. Mesma coisa no mar bravio, quando apresentou para os discípulos, quando estava na cruz, ele era o mesmo homem. Aleluia! Equilíbrio! Dá-me equilíbrio, Senhor. Aquele o qual podia parar um cortejo fúnebre e colocar suas mãos no caixão e dizer: mancebo, a ti te digo, levanta, e ele levantar. Agora tem que encarar isso, diante do sinédrio, as acusações, e Jesus quieto, equilibrado. Ele era Deus, era Emanuel. Estava ensinando para o mundo uma grande lição. A melhor maneira de conhecer a inteligência de uma pessoa é observá-la não nos ambientes isentos de problemas estressantes, mas nos territórios em que eles estão presentes. As ansiedades, os estresses sociais, os desafios profissionais, todos temos dificuldades de aprender. Nós temos tanta dificuldade de aprender. Por isso que nós vamos orar: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Pai. Segura em minhas mãos. Segura. Há um hino que diz: eu tenho medo de cair. Pai, não deixa não. Não deixa não, Senhor.
Como eles ficaram tão desapontados, eles haviam voltado para as suas redes de pescar. Novamente, Pedro disse: eu vou pescar. Os outros discípulos disseram: eu simplesmente vou contigo. E eles foram pescar. Eles estavam todos dilacerados, desapontados. Mas ele disse que ele era Deus. Ele se parecia com ele, os discípulos pensando, mas ele disse que era Deus. Ele se parecia a Deus. Ele agia como Deus. Ele provou que ele era Deus. Ele já provou isso para você também. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele é o princípio, ele é o fim de todas as coisas. O Emanuel, Deus conosco. Mensagem vida. A grande fonte de toda a eternidade era aquele espírito de amor, da alegria, que o espírito de honestidade, aquele espírito da verdade, nesta perfeição. E então, da existência do Pai, saiu o Logos, que era o Filho, que era a teofania, que era o corpo do grande Deus Jeová. Saiu de um corpo celestial. Esse é o Logos. Essa é a palavra que tem vindo hoje e você tem recebido. Ele está aqui. Ele tem poder. Nós não adoramos um Deus morto. Às vezes nós temos um Deus vivo, como falei na quinta-feira passada, e agimos como se ele fosse um Deus morto. Quando as pessoas têm um Deus morto e agem como se ele fosse vivo. O nosso Deus é vivo. Ele está aqui essa noite. Grande fonte da vida. Aleluia. Ele é a grande fonte da vida. Ali houve uma teofania que foi Deus feito palavra. E então aquela teofania se fez carne na pessoa de Cristo Jesus. E então toda a plenitude da Trindade habitou nele, ambos, Pai, Filho e o Espírito Santo, tudo aquilo. Esta é a própria maneira que seguimos diretamente, voltando ao princípio original de Deus, ali nascendo novamente, e não da carne, nascemos de novo, não do sangue, mas nascemos novamente através do Espírito Santo, aquele que geme com gemido inexprimível para nos dar a vida e a vida eterna. Aleluia. Ele é a existência de tudo. Nesta grande escola da vida é onde você aprende. Você já aprendeu que existe um lugar, um lugar onde nós descansamos. Se o irmão achar para mim o hino Espírito aí, por favor, nós vamos cantar antes de nós orarmos. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus,